Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Estamos iniciando o capítulo 25 que se chama Generoso Alvitre, e Alvitre é conselho. Então nesse capítulo André Luiz vai receber um conselho da Dona Laura, lembrando que aqui nesse capítulo está sendo retratado o primeiro dia de trabalho do André Luiz. Ele vai começar a trabalhar nesse momento, e está prestes a sair de casa e se dirigir ao Ministério da Regeneração, onde ele vai poder trabalhar, vai ter o seu primeiro dia de trabalho, mas antes dele sair de casa a Dona Laura vai dar um conselho. Aliás, vários, né? Dona Laura vai dar conselhos maravilhosos para André Luiz e graças a Deus esses conselhos foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, e nós podemos beber nessa fonte maravilhosa, e aproveitar esses conselhos para nós mesmos. Então vamos a mais essa lição. Capítulo 25. Generoso Alvitre. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Agora, André Luiz vai trabalhar no Ministério da Regeneração, lembrando que esse ministério na colônia Nosso Lar é aquele que atende os espíritos em maior dificuldade, assim são espíritos recém-recolhidos do umbral, são espíritos muito perturbados, são espíritos em condições dificílimas. Na verdade André Luiz foi colocado para trabalhar em um pronto-socorro que é no Ministério da Regeneração, é um PS, percebem? É onde recebem os mais graves, mais iminentes, mais delicados. E é lá que André Luiz vai trabalhar, e vai ter que se apresentar ao ministro Genésio. Lembrando que cada ministério em Nosso Lar conta com 12 ministros, 12, então, é um colégio apostólico, né? Interessante, são 12 ministros e ele vai conhecer um deles que é o ministro Genésio, a quem André Luiz naturalmente vai ficar subordinado, ele será o superior hierárquico, vai conduzir ali todo o trabalho do André Luiz a partir de então. E esse rapaz o Rafael parece que tem uma ligação, deve ter sido companheiro de jornadas reencarnatórias da Dona Laura e da família, e ele vem buscar o André Luiz para enviá-lo ao Ministério da Regeneração. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa: meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. Vejam que sentimento lindo! Já que a sua mãezinha não está aqui, não reside em Nosso Lar, eu vou reivindicar essa função materna de te orientar. E lembram que André Luiz havia pedido para trabalhar? Ele queria trabalhar como médico, e aí se recordam que o ministro Clarencio negou o pedido? Porque o André Luiz não tinha conhecimento, não tinha preparação emocional e intelectual para ser médico no mundo espiritual.
E que o Clarencio deu a ele a oportunidade de observar, de visitar os ministérios para fazer uma espécie de estágio. André Luiz seria um estagiário, onde teria que aprender, e é por isso que a dona Laura está o orientando. Assim, ela está pensando nessa condição de estagiário, porque André Luiz terá que ter muita postura, vai ter que ter muita atitude, muita sabedoria, para não decepcionar o ministro Clarencio, que depositou confiança nele e que espera que ele retribua essa confiança. Mesmo com todo o histórico de André Luiz, mesmo com toda a história, apostou na regeneração, apostou no arrependimento, apostou no soerguimento moral do André Luiz, por isso que a dona Laura está conversando com ele com tanto carinho, com tanta preocupação. Ele é um estagiário. Ela está falando. Eu sei que você não obteve de pronto, mas receber uma autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra, ou seja, ele podia visitar alguns ministérios, os que trabalham em favor do auxílio, regeneração, comunicação e esclarecimento. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente neste sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade mesmo sadia pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Falando mais ou menos assim: olha, meu filho, sou mais experiente que você, então me escuta, tenho mais experiência. E assim, vamos ter uma lição para todos nós. Dona Laura está dizendo: só curiosidade não basta, o mundo está cheio de pessoas curiosas, pessoas que querem saber tudo, querem saber detalhes da vida pessoal dos outros, querem saber detalhe do trabalho dos outros, querem saber detalhes de como as coisas funcionam, está cheia de curiosidade, mas não tem nenhum espírito desse serviço. Tem pessoas que estão cheias de curiosidade, mas nenhuma disposição de auxiliar, nenhuma disposição de colaborar, e então só curiosidade não basta. Meu filho, abandone propósitos de mera curiosidade. Você não foi convidado para ser curioso, você foi convidado para servir. Que maravilha! Como ela conhecia a alma de André Luiz! Conhecia seu espírito de pesquisa intelectual, que era muito forte, mas advertia para que ele, como médico e pesquisador apaixonado em aprender de tudo, não deslizasse, não ficasse só bisbilhotando, não ficasse querendo informações do que os outros estão fazendo e acabando não colhendo muitos valores. Ou seja, busque valores mais preciosos, mais dignos, não faça como a mariposa que pousa de lâmpada em lâmpada. Não fique só observando, abraça a oportunidade do trabalho. Se tiver uma chance de você trabalhar, se tiver uma chance de você colaborar, se tiver uma chance de você fazer alguma coisa, faça, não fique só olhando. Colabore e coopere. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não ouvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias, sem testemunhos no bem, pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes.
Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito han lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Dona Laura fala ainda. Se surgiu a oportunidade do trabalho na regeneração, suspende a visita aos outros ministérios e trabalha. Porque isso seria um teste para ele, pois poderia ir para o ministério da regeneração, depois sair para observar outro ministério e ficaria igual a mariposa. Mas, o conselho de Dona Laura é muito objetivo. Surgiu oportunidade de trabalho, fica lá e trabalha. Nós temos que ter o espírito de serviço, depois o espírito de observação, primeiro o trabalho, primeiro a cooperação, primeiro o auxílio e depois a curiosidade. Outra coisa importante aqui, porque ela já está prevendo o futuro de André Luiz, ele iria precisar de amizades de intercessões, e só conquistamos amizades, só conquistamos intercessões, auxiliando, colaborando e cooperando. Dona Laura estava aconselhando que André Luiz aprendesse a construir seu ciclo de simpatias. E como que construímos o ciclo de simpatia? Com caridade e auxiliando, nós conquistamos amizades espirituais que vão interceder por nós, que vão interceder a nosso favor. Dona Laura prossegue dizendo: você vai encontrar muita dor, muito sofrimento e muita perturbação, mas atenda às tarefas mais humildes, não fique escolhendo o trabalho. A atividade que aparecer, trabalha, faz o melhor, se voluntária. Dona Laura estava trabalhando de uma maneira muito sutil, ela está dizendo assim: eu sei que você foi médico na terra, mas se você tiver a oportunidade de limpar um chão, de atender um doente, não se sinta humilhado por isso, não se deixe dominar por esses preconceitos da terra, porque no planeta Terra o maior trabalhador é Jesus e quando ele encarnou, ele foi um carpinteiro, trabalhou na carpintaria. Assim, se o Cristo deu esse exemplo, se Jesus deu esse testemunho, o que dirá nós, não é mesmo? Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíam-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo d'alma e, como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: o que mais tocou André Luiz foi o carinho da Dona Laura com ele, o interesse dela por ele, pela vida dele. No mundo hoje, a maioria das pessoas estão tão focada nelas mesmas, que às vezes as pessoas não têm tempo para ajudar o outro. E aqui Dona Laura estava dando conselho para ele, totalmente focada nos interesses dele, ajudando-o. Assim, percebemos que não é só falar as verdades, não é só dizer as verdades. Dona Laura sabe acrescentar amor na fala dela, ela sabe colocar amor, respeito, fraternidade e caridade na fala dela, e isso é raro. A ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Recomeçar não é fácil, e às vezes recomeçamos algo e dá tudo errado. Às vezes recomeçamos algo e não conseguimos prosseguir, somos impedidos, algum fato se coloca no meio, e aí muitas vezes, a vida nos convida a recomeçar outra vez. Assim, Dona Laura está dizendo assim: a ciência de recomeçar é das mais nobres que nosso espírito pode aprender, é muito difícil aprender a ciência de recomeçar e são raros os que aprendem a recomeçar. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão.
Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa a sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Não encontramos as pessoas por acaso, as nossas muitas encarnações, a solidariedade das encarnações, faz com que tenhamos múltiplas relações, muitos contatos e nós sempre estamos encontrando essas pessoas. Achamos que é por acaso, mas não é. Estamos em uma teia. Vamos para cá e para lá e encontramos aquela alma que já esteve algum dia na nossa vida. Em nossa casa vamos encontrar alguém que uma vez já passou, que já auxiliou, e acreditamos que estamos sozinhos, acreditamos que estamos abandonados, acreditamos que estamos perdidos. Deus sempre coloca os seres numa teia de relações espirituais, todos nós estamos numa teia, pensamos que estamos soltos, mas não. Estamos mais conectados do que imaginamos, muito mais pessoas que cruzam o nosso caminho, pessoas que passam pela nossa vida, não passam por acaso. Mesmo aquelas que passam e nos trazem prejuízo, e nos fazem mal, e nos causam perdas e mesmo essas são relações que têm raízes num passado multimilenar. E nós precisamos nos desfazer dessas ilusões da vida corporal em acreditar que só existe uma vida, acreditar que só existe a parentela corporal, a parentela sanguínea, não. Precisamos ampliar nossa visão, precisamos entender que para além dos laços corpóreos existem os vínculos espirituais de maior ou menor intensidade, mas ninguém está jogado, todos estamos numa teia complexa de relações. André Luiz não foi parar à toa na casa da Dona Laura, seguramente ele tem vínculos espirituais com essa família, a maneira como o enfermeiro Lísias trata André Luiz, o carinho que o enfermeiro tem com ele, revela que são espíritos ligados de encarnações passadas. Nada é gratuito. Ao longo de milênios, nós vamos formando milhares de interações, milhares de pessoas, milhares fazem parte do nosso circo espiritual, e à medida que a vida vai se desdobrando, pessoas chegam e pessoas partem, e a vida vai se desdobrando, mas nunca estamos sós. Estamos numa teia e se nós pudéssemos observar com a visão do espírito imortal todos os nossos vínculos, nós íamos constatar que com todas essas pessoas temos vínculos maiores e menores e que na verdade nós estamos num ambiente muito mais comum, nós estamos num ambiente muito mais familiar do que nós somos capazes de imaginar. Mas, como nós encarnados, temos a nossa percepção viciada, com a nossa mente presa, e porque nós não temos os olhos para a realidade espiritual da vida, acreditamos só nos laços corporais, só nos laços da família sanguínea, e aí ficamos como cegos caminhando pela vida sem perceber os vínculos que nos reúnem às pessoas e que não percebemos. Ou seja, como a Dona Laura disse, estamos todos entrelaçados em uma teia de amizade secular. Com essas palavras de Dona Laura percebemos que ativaram a memória espiritual de André Luiz, ele teve uma quase lembrança, veio aquela percepção de que a conhecia ela de algum lugar, de algum século longínquo. Fitou-me a senhora Laura mostrando indefinível ternura maternal e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros para que possa encontrar seu próprio bem. Vejam que pérola a frase de Dona Laura que encerra esse capítulo 25. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar seu próprio bem. Isso é uma fórmula da lei divina, é uma máxima da lei divina, nós trabalhamos para o bem dos semelhantes, a fim de encontrar nosso próprio bem, nossa própria felicidade, nossa própria harmonia e nosso próprio mérito. Essa é a lei do universo. Porque quem trabalha apenas para o seu próprio bem, acaba perdendo, porque o universo não é um local que estimula o egoísmo existe, o egoísmo ainda domina nos mundos primitivos e nos mundos de expiação e prova,
mas o egoísmo constitui um desvio da lei de Deus, porque a lei de Deus é lei de justiça, amor e caridade. A lei divina não premia o egoísmo, a lei divina pelo contrário, ela educa, ela transforma o egoísmo em caridade. É por essa razão que toda vez que nós nos dedicamos ao bem dos outros, toda vez que nós nos dedicamos ao bem do semelhante, na verdade nós estamos construindo nosso próprio bem, estamos alicerçando, estamos dando fundamento para o nosso próprio bem. Quer trabalhar o seu bem? Quer defender seus interesses? Quer construir felicidade? Então, trabalha pelo bem dos outros o máximo que puder. Essa é a pérola, esse é um conselho maravilhoso, as últimas palavras de Dona Laura antes de André Luiz se dirigir para o seu primeiro dia de trabalho. Considerações finais. E aqui terminamos o capítulo 25 e chegamos na metade do livro. André Luiz agora vai dessa metade para frente começar a desenvolver-se como um espírito que serve, mas esse generoso alvitre é para nós também um sábio convite. Todos nós precisamos aprender a deixar as coisas secundárias não dominarem aquilo que é principal e nobre para todos nós. Os valores estão sendo trocados e as pessoas imaginam que encher o bolso e encher a barriga é mais importante do que encher a mente e o coração de sentimentos nobres. Dona Laura está dizendo: você, André, veio da terra com certos hábitos, recicle-os, modifique-os, porque se você carrega inclinações como estas, poderá agora que vai começar a aprender, escorregar pelo mesmo equívoco. Porque para os nossos momentos de evolução é preciso que o fazer esteja junto com o aprender. E às vezes, nós só aprendemos quando fazemos. Quantas teorias são esquecidas porque nunca foram postas em prática, e se nós precisamos aprender a melhorar-nos, nada melhor do que colocar a mão na massa do trabalho, sem muitas teorias, sem muitos adiamentos. O Espiritismo é bastante claro a esse respeito. Não devemos nos perder com claves para falarmos sobre temas que já estão bastante repetidos a partir de Jesus. Não precisamos gastar milhares de reais em várias horas para pintar as mesmas cores nos mesmos cenários, amar o próximo, fazer o bem, fazer a caridade, e cada vez falarmos disto com nuances a mais, um requinte a mais. Por isso, é importante que o cristianismo vivido, o cristianismo espírita, aconselhado por Dona Laura, corresponda a essa atividade, que nós não nos deixemos arrastar pelos velhos vícios, a vaidade, o orgulho, a intelectualidade, que desçamos do pedestal e saibamos pisar na lama dos que sofrem, na lama onde estão os que rastejam. Sem vergonhas e sem pudores de nos sujarmos com ela, amar significa dar este passo. É esse o cristianismo simples e sincero que Jesus nos deixa como exemplo e que Dona Laura relembra a André Luiz.